ouvintes, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast do nosso e da nossa, dos nossos da Engenharia Ambiental. É um podcast criado pelos alunos da Engenharia Ambiental, com grande amor, grande carinho, para vocês saberem de pessoas incríveis como a Luciana. Essa é uma produção da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Ibirité, por meio de projetos de extensão, entrevistas e bate-papos com cientistas na engenharia ambiental. O episódio de hoje é especial. Temos a honra de receber a doutora Luciana Lima, uma profissional brilhante e inspiradora. Ela é técnica em hidrologia, engenheira hídrica, mestre e doutora em assessoramento remoto, com ampla experiência em análise de dados ambientais, hidrologia, modelagem numérica e instrumentação científica, incluindo equipamentos meteorológicos e oceanográficos. Doutora Luciana também participou do quadro de expedições oceanográficas, totalizando mais de 100 dias embarcada, em condições de confinamento e de trabalho intenso no mar. Em 2 dessas expedições, ela atuou como coordenadora científica, demonstrando não só seu conhecimento técnico, mas também sua capacidade de liderança e gestão de equipes multidisciplinares. E para mediar essa conversa, temos a honra de contar com a presença do Dr. Alexandre Túlio, coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unidade Ibirité, e embaixador do nosso programa. Com sua visão acadêmica e compromisso com a formação de futuros profissionais da engenharia ambiental, ele nos guiará por essa jornada de conhecimento com acessibilidade e profundidade. Então, prepare-se para mais uma conversa inspiradora sobre ciência e meio ambiente, oceanos e tecnologia. Fica à vontade e fique aí com a gente, que esse episódio está bem legal. Luciana, muito bem-vinda, viu? Obrigada. E obrigada por estarem aqui num sábado à noite, né? Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, está frio. Eu espero que aí não esteja tão frio como está aqui, mas queria agradecer, sim, a presença de todos, e é um bate-papo, então eu preparei uma apresentação visual para os que estão assistindo a gravação, ou agora ao vivo, e podem me interromper a qualquer momento, mais para conduzir a conversa, né? Beleza, compartilho. Sensacional, Luciana. Pode ficar à vontade para compartilhar a sua apresentação. Eu acho que é uma boa forma da gente começar e depois a gente parte para o bate-papo e para a troca. A expectativa é que a gente tenha aí algo como 1 hora ou em torno disso, né? E, enfim, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse sábado à noite, friozinho. Aqui em Minas, para a gente, está friozinho também, mas com certeza aí para vocês no sul tá bem mais, né? O dia hoje estava bem gelado, bem típico de inverno e ainda não é inverno. Só deixa eu ver aqui como é que eu compartilho. Conseguem ver? Sim. Tá. Perfeito. Perfeito? Então tá, o título que colocaram na palestra eu adorei, é Água Doce, Salgada e Congeladas, Interfaces da Ciência Ambiental. Um pequeno parênteses em relação à minha apresentação, bem feita, muito elaborada e bonita, feita pelo Caio e pelo Alexandre. Uma coisa legal é que eu fiz 1 ano e meio de engenharia sanitária e ambiental, antes de trocar para engenharia hídrica, então vou tentar fazer durante a conversa esses links com a engenharia ambiental. E durante o meu sanduíche do Ciências Sem Fronteiras, eu fiz ciências ambientais. Então, fiz várias disciplinas que são muito semelhantes ou devem estar no quadro de disciplinas da engenharia ambiental. Muito bom, muito bom. Então, uma breve apresentação minha. Eu sou técnica em hidrologia, como já apresentaram, sou engenheira hídrica, sou apaixonada por água, então acabei migrando para a engenharia hídrica. Era um processo natural, não que a engenharia ambiental me motivasse, mas eu esperava ansiosamente por disciplinas relacionadas a recursos hídricos. Aí, quando eu descobri essa outra engenharia, eu tive que migrar e trocar de curso. Foi por esse motivo que eu troquei. Fiz sensoriamento remoto no mestrado e no doutorado, porém trabalhando com oceanografia. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante como foi a minha trajetória, né? Durante o doutorado, eu também tive uma outra oportunidade de
sanduíche, esse mais curto, de 3 meses, que foi excelente para aprimorar e melhorar minha tese de doutorado. O ano passado, eu fui pesquisadora do programa de pesquisa no INPE, e no final do ano fui convidada para ser professora num programa de pós-graduação no Equador. Então, eu sou professora lá na área de sensoriamento remoto, que é geomática, em contextos gerais, nas disciplinas de interpretação de imagens e processamento digital de imagens. E também acabei voltando para as origens e estou aqui na Universidade Federal de Pelotas, de novo, novamente, como bolsista de pesquisa. As motivações para eu seguir, né, essa carreira de ciências, né, de científica, de cientista, é que desde criança eu sempre me questionava, né, o porquê das coisas. Eu sempre fui uma criança perguntona que me fazia ir atrás de explicações para os processos que aconteciam no meu entorno, né? Uma pergunta bem chamativa, né, que está marcada na minha vida, foi porque um dia eu estava na beira da praia. Minas não tem praia, mas tem o rio, tem os lagos, e com o processo do vento, as ondas iam e quebravam na beirinha da água, né? E eu olhava para aquilo e ficava perguntando, né? E perguntava para minha mãe, mas por que as ondas quebram na praia? E aí eles sempre me motivaram, né, meus pais, a correr atrás das respostas, e sempre que possível a gente ia atrás de uma pessoa que soubesse me responder essas perguntas, né? A formação dos meus pais é completamente diferente da minha, então acontecia que a gente tinha que ir atrás de conhecidos que conhecessem gente que trabalhasse com essas áreas. E tive sorte de conhecer e faziam essas respostas, né, de uma maneira mais simples, né, para eu poder entender como é que eram esses processos que aconteciam. Então, sempre associado a isso, pela formação, né, da família, que é de artistas, né, sempre buscar criatividade na resolução desses problemas que são vinculados à nossa área, né, de engenheiros e cientistas. Então, foi um processo natural me tornar engenheira, que eu acho que é o casamento perfeito entre a ciência propriamente exata, né, com trabalho de físicos, de cientistas mais baseados na ciência, a gente, como engenheiro, busca resolver problemas. E nada mais justo do que usar a criatividade para resolver esses processos, essas problemáticas que nos surgem na nossa frente, né? Então, eu fui técnica em hidrologia. Esse técnico, ele me permitiu, né, chegar lá na engenharia já com uma bagagem bem legal. Então, eu aprendi na prática várias coisas que depois, na graduação, eu entendi o porquê dessas metodologias que eu implementava, né, de forma prática no curso técnico. Então, teve várias disciplinas que me auxiliaram na engenharia ambiental, posteriormente na engenharia hídrica, né, como topografia, hidrologia, hidráulica, saneamento, monitoramento costeiro, sedimentologia. Essas disciplinas, elas são bem fortes, né, na área da engenharia hídrica, mas como, por exemplo, saneamento, legislação, física, matemática, que é a essência da engenharia, elas auxiliaram a eu não chegar crua, né, no primeiro semestre da faculdade. Então, foi bem legal. Eu adoro essa cabeça que a gente cria sendo técnico antes de entrar na graduação. Meu pulinho na engenharia ambiental, eu fiz 1 ano e meio de engenharia ambiental, né? Fiz a base dos cálculos e das físicas no curso, né? Que eram iguais. Fui bolsista, né? Desde o primeiro semestre, por questões, eu já tenho essa bagagem do curso técnico, então eu já tinha o contato com os mestrandos, doutorandos, professores, pesquisadores, então eu sempre fui proativa na busca de atividades extracurriculares,
e também para pagar as contas, né? Que, apesar da bolsa ser pequenininha, a gente tinha que pagar contas e auxiliava, né, na minha vida fora da minha cidade natal. Também tive uma bolsa de monitoria, que me aproximou na parte da docência, foi bem legal, eu achei muito interessante fazer essa bolsa de pesquisa. Então, na engenharia hídrica, eu fui voluntária em diversos laboratórios, fui aprendendo de diversas áreas, das quais eu me interessava mais, me interessava menos, para, de repente, quando eu saísse, né, da graduação, eu saber o que eu queria trabalhar e o que eu não queria trabalhar. Então, ter essa iniciativa durante a graduação me permitiu saber quais eram as praias que eu mais gostava, né? Então, a que eu mais gostei foi mesmo da iniciação científica, de ir atrás, ler, estudar, escrever artigos, que é uma consequência de ser cientista. Então, foi muito legal, né, ter esse contato direto, né, com os mestrandos e doutorandos. Então, foi um processo natural eu ir para mestrado e doutorado depois da graduação. Durante a minha graduação sanduíche, eu também fui voluntária em laboratório de ecologia, então eu estudei um pouco de microbiologia, de ecotoxicologia, porque eu estava trabalhando e auxiliando uma doutoranda que analisava o efeito, né, dos pesticidas nos micro-organismos, né, que viviam nas áreas úmidas, próximas às plantações de oliveiras, que na região eram muito comuns. E depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio na agência de meio ambiente, então foi meu primeiro contato fora da universidade. Então foi numa agência de meio ambiente e águas, que seria estilo Agência Nacional de Águas, ou uma agência estadual de meio ambiente, que aqui no Rio Grande do Sul é a FEPAM, não sei qual é o nome da agência em Minas Gerais, mas foi bem interessante. Então, nesse estágio, eu consegui ter, né, esse dia a dia numa instituição governamental que faz fiscalização, faz estudos, pude ver como é que é o trabalho numa empresa pública, né? Tive a experiência e a oportunidade de conviver, né, com esses cientistas, com esses gestores, e ver como que na região que tem muita escassez de água, que é o sul da Espanha, como que eles cuidavam, né, e esse olhar que eles têm sobre o bem recurso hídrico, que era bastante escasso. Então, geralmente tinham vários monumentos, fontes, modos que eles conseguiam preservar as nascentes. Isso foi bem legal, relacionado tudo a essa escassez que tem no sul. Então, um pulo, né, já indo para a minha paixão maior agora, ultimamente, que foi o oceano. Como é que uma engenheira hídrica, né, com uma caminhada na engenharia ambiental, foi parar no mar. Então, durante a graduação inteira e o curso técnico, a gente focava principalmente na água doce. E tivemos uma disciplina na graduação, eu não sei se na engenharia ambiental tem, mas na graduação tinha uma disciplina chamada Oceanografia Física Costeira e Estuarina. Então, a gente tinha uma única disciplina, 3 créditos, relacionados à oceanografia, e no curso técnico sobre monitoramento costeiro, não era propriamente oceanografia, né? Então, meu primeiro embarque na água foi o curso técnico, meu segundo/terceiro embarque foi na engenharia hídrica e um pulinho na ambiental, e fui parar no mar quando eu fui fazer meu mestrado, quando eu fui bolsista PELD, fiz o meu mestrado em sensoriamento remoto, trabalhando com oceanografia na área da modelagem numérica. Quando eu recebi o convite para fazer a pesquisa, o professor comentou que você vai trabalhar com ilhas marinhas oceânicas,
E eu fiquei toda empolgada para ir visitar essas ilhas, ir navegar, ir ao mar, né? Nunca tinha tido a experiência de embarcar. E, pois é, eu naveguei, mas pela tela do computador. Durante o mestrado, fiz simulações numéricas, né? Entrei no mundo da modelagem, que é fascinante também, para buscar responder, né, a pergunta que tinha sido me apresentada, que era o efeito das mudanças climáticas sobre a conectividade ecológica entre as ilhas marinhas protegidas, as ilhas marinhas e as unidades de conservação que existem nessas regiões. Então, no sensoriamento remoto, eu estudei, a gente estuda, né, o efeito que tem a radiação eletromagnética sobre as superfícies, né? E, bom, o recurso hídrico, a água, ela tem respostas e comportamentos espectrais que a gente consegue responder. Apesar de que eu tive as disciplinas associadas a isso, a minha temática foi bem mais oceanografia física e meteorologia e uma pincelada, né, uma passada sobre ecologia. Então, as perguntas que eu respondi no mestrado, né, era como se os diferentes ecossistemas marinhos vão responder às mudanças climáticas, como esses ecossistemas que são sensíveis, né, e ricos em biodiversidade, são protegidos atualmente pelas unidades de conservação e se seria eficiente esse desenho, né, de unidades de conservação num cenário de mudanças climáticas. Então, para isso, eu procurei responder através do impacto sobre a migração de algumas espécies que eram encontradas, né, nessas unidades de conservação e que a gente sabe que hoje existem conexões genéticas, mas mais pensando na questão de um gênero em específico, como que eles se conectavam, né, e se manteriam essa conectividade no futuro, né. Então, para isso, eu utilizei modelos numéricos do CEMIP, né, que é do IPCC, são cenários de projeções futuras, que com base nas emissões de gases do efeito estufa atuais, a gente faz cenários possíveis mantendo um mesmo comportamento, aplicando medidas de mitigação, a gente vai ter umas possíveis situações em que a gente, através dos modelos numéricos, consegue estimar como é que vai estar o estado do clima e o estado do planeta num cenário futuro, né? Então, para isso, a gente simula o oceano, o gelo, a atmosfera, a superfície terrestre e vê como é que se dá essa interação, né? Então, para estudar a conectividade demográfica, ela nada mais é do que a conexão entre populações, né, que estão situadas em... Sim, Pablo? Qual é o grau de precisão que o último software que você mostrou que ele tem de precisão, quando vocês fazem uma previsão do como que vai ser? Então, a gente não tem como validar, né, o modelo num cenário que ainda não aconteceu. Então, a gente, geralmente, né, eu fiz a simulação, fiz um processo de, eu esqueci a palavra em português, mas é sim, lembrei, regionalização. Eu peguei um modelo do sistema terrestre que é bem conhecido, que era um modelo britânico, né, inglês, que se chama RADGEM, e ele foi bem consolidado lá, ele é bem conhecido, é considerado estado da arte, e para validar esses modelos, eles simulam um estado presente, que é um cenário chamado cenário histórico, e aí eles comparam, né, com dados observacionais, para ver se ele está respondendo bem numericamente, né, os processos que ali acontecem. Então, o que aconteceu foi que eu peguei esse modelo, aumentei a resolução aqui para a costa do Brasil, e aí, claro, por eu ter feito essa regionalização, manipulado os dados, eu também teria que verificar
que ele estaria respondendo bem aqui para a costa do Brasil. Então, eu peguei dados de observação e comparei, para ver se de fato estava respondendo nesse cenário presente, para poder ter uma confiança do que poderia estar acontecendo num cenário futuro. Aí foi assim que a gente compara, né, e verifica se está bem legal a nossa simulação numérica, né, ou se a gente precisa fazer ajustes para reduzir esses erros que podem vir a ocorrer. Então, a conectividade demográfica, ela nada mais é do que a conexão entre populações, né, ela acontece através da dispersão de larvas, juvenis e adultos, e para medir isso, a gente vê, né, como a mobilidade do organismo, a presença de barreiras físicas ou ecológicas, né, às vezes a gente tem uma barreira que ela é permeável, que deixa passar num estado do ciclo de vida do organismo, e quando ele está já adulto, ele já fica mais difícil de se locomover, por exemplo, dos organismos que são fixos, né, que existe um período larval e quando eles se tornam jovens e adultos, eles se fixam, né, através de características comportamentais desses organismos e os padrões de dispersão. Aí, para a minha situação do meu mestrado, eu fiz, né, essa simulação da dispersão dos ovos e das larvas, que elas ficam à mercê das correntes oceânicas, para ver onde é que elas poderiam ir parar no final do ciclo larval, né? Também, frente a um cenário climático mais quente, com características diferentes das atuais, eu me baseei num trabalho em que a gente, a partir de um ambiente mais extremo ou modificado, alguns organismos conseguem se adaptar a esse cenário mais complexo, né, mais com esse cenário modificado. Aí eu fiz uma simulação extra fazendo a aclimatação desses organismos, em que eles ficariam adaptados a uma temperatura mais elevada, de até 3 graus de temperatura. Então, isso era a modelagem biofísica, em que eu juntava a física e a ecologia nas simulações e nos meus estudos, que são duas ciências que não se conversam muito, geralmente. Então, para analisar essas conexões, né, eu fazia esse estudo de recrutamento e de autorrecrutamento dos organismos, né, em que o recrutamento era um organismo nascia numa ilha ou numa região, numa unidade de conservação, e através das correntes ia parar em outro lugar, ou até mesmo um autorrecrutamento, em que ela ficava ali circulando na sua unidade de conservação e não saía para outro lugar. Então, fiz algumas análises estatísticas para verificar esse comportamento. Então, meu organismo meu organismo-alvo, né, que eu usei de modelo, foi o esparizoma, que é um peixe que é encontrado em todas as unidades de conservação. Ele é um peixe papagaio, e ele foi simulado para esse cenário do RCP 8.5, que era o cenário mais extremo, mais pessimista, né, e fui analisar a parte física para ver como é que ela estava projetada, né, para o cenário futuro, e observando também qual seria o comportamento, né, de locomoção desses organismos com base nas correntes marinhas. Então, para fazer as simulações, eu utilizei um modelo oceânico regional chamado HOMS, e para simulações ecológicas eu fiz utilizando um modelo que é lagrangiano, então largava partículas nesse cenário oceanográfico e via como é que se dava, né, essa dispersão dos organismos, como vocês podem ver nesse GIF da apresentação. E aí, com base nessas análises, eu fiz a análise, né, da efetividade dessas unidades marinhas protegidas num cenário futuro. Então,
Aqui é só um detalhe que eu ia apresentar sobre as características que eu inseri nos organismos, sobre os organismos, e entre as diferenças entre o cenário presente e o cenário futuro, a gente tem certeza de que vai ter um oceano mais quente, mais dinâmico, mais intenso, mais homogêneo ao longo do ano, não vai ter tanta diferença entre inverno e verão. Então, com base nessas características, a dispersão dos organismos seria diferente. Então, eu analisei esse transporte e avaliei como seria a eficiência deles, dessas unidades de conservação, se elas poderiam ser semelhantes, né, ao presente. Então, num cenário futuro, nós concluímos que as unidades marinhas protegidas mais ao sul, né, mais afastadas do Equador, elas teriam uma maior representatividade, maior importância do que comparado atualmente, que é um cenário inverso, né. Então, tudo por causa desse aquecimento do oceano. Então, em seguida, né, durante o meu doutorado, eu já fui tendendo a ir para a minha área maior de interesse, maior paixão, que foi a Antártica, e a água doce. Então, durante o meu doutorado, eu estudei o efeito, né, do derretimento das plataformas de gelo, que é uma água doce, muito fria, sendo lançada no oceano, e quais seriam os efeitos, né, sobre a oceanografia, sobre as regiões próximas da Península Antártica, como seria esse efeito, né, qual é o real impacto dessa água doce super fria sendo lançada no oceano. Então, a partir de modelagem numérica que eu tinha aprendido durante o mestrado, eu fui responder essa pergunta. Então, por causa da minha parceria com a Antártida, eu tive a oportunidade de embarcar e faço parte do Programa Antártico Brasileiro, que é um programa que tem várias áreas, né, de pesquisa, como biologia, geologia, clima, oceanografia, inclusive engenheiros ambientais e civis eu conheci embarcando. Então, é muito legal a oportunidade, né, de participar de um programa com essas características, né? Além de aprender muito sobre diferentes áreas no convívio diário com esses pesquisadores. Então, esse embarque se deu através do laboratório em que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, que é o Laboratório de Estudos do Oceano e da Atmosfera, no INPE, né? E ele tem um foco na interação entre o oceano e a atmosfera, foca também na coleta de dados in situ, através dos embarques, a modelagem numérica e o sensoriamento remoto. Então, o projeto é o projeto Atmos, que estuda a interação entre o gelo marinho, o oceano e a atmosfera, e as ondas no setor do Atlântico e no Oceano Austral, e através de fluxos, né, estuda também fluxos turbulentos entre o oceano e a atmosfera. Esses fluxos turbulentos seriam basicamente a troca de calor entre o oceano e a atmosfera, e o foco também nos dados observacionais e modelagem numérica. Então, subpropostas desse projeto é casar os dados in situ, a modelagem numérica e as teleconexões, né, que seriam um efeito dos processos que acontecem na Antártida e o impacto disso no clima na América do Sul. As atividades que nós realizamos, né, nos embarques são bastante variados, né, como engenheira hídrica /ambiental, houveram várias experiências que eu já só via no livro e tive a oportunidade de trabalhar e estudar e aprender um pouquinho mais embarcada. Então, foram várias atividades, não somente de gestão, como engenheiros a gente aprende a gerenciar, a conversar, dialogar entre diferentes profissões, mas também na parte de instrumentação, que eu acho a parte mais legal, né, da engenharia.
Então, aqui apenas um detalhe sobre os dados que nós coletamos, principalmente sobre CO2, né, que é o gás carbônico, é um importante gás que influencia, né, nas mudanças climáticas. Há alguns equipamentos que nós utilizamos, nós instalamos essa torre na proa do navio em que faz a coleta desses dados durante o percurso, né, da travessia do navio até a Antártida. Então, nós limpamos sensores, coletamos esses dados, verificamos a estrutura, trocamos o cartão de memória, então eram atividades corriqueiras que nós fazíamos embarcados. Também lançamos radiosondas e balões meteorológicos, eles são estruturas que vão conseguir fazer essa coleta, né, das características de temperatura, direção e intensidade do vento ao longo da atmosfera até um ponto em que o balão explode e a gente para de coletar o dado. Nós também lançamos, para ver as características do oceano, a temperatura, lançamos torpedos, que são XBT, que medem a temperatura ao longo da profundidade, e também lançamos, né, em alguns pontos, esse equipamento que não só coleta dados de condutividade para estimar a salinidade, temperatura e a profundidade, mas também coleta amostras de água em diferentes profundidades, conforme o interesse do cientista, para fazer as mais variadas análises, né? Então, nós também tínhamos coleta de dado constante feita pelo navio, de temperatura e salinidade, para ver as características oceanográficas, né, durante o percurso, e um medidor de vazão, que seria mais um medidor de corrente, né, que também estima como é que se dá o transporte da água ao longo do percurso do navio. Então, também nós coletávamos medidas de gás carbônico da água, para ver como é que se dá essa troca de gás carbônico entre a água e o oceano. E instalamos equipamentos que ficaram durante o verão coletando para nós, já que nós ficamos um tempo bem curto embarcado, né? Então, essa boia meteoceanográfica, ela mede parâmetros da água e do oceano, e do céu. Também instalamos uma torre micrometeorológica numa ilha, então nós conseguimos coletar as informações da atmosfera para validar e comparar como se dava essa conversa entre o oceano e a atmosfera, nessas características, né, de concentração de gás carbônico, velocidade do vento, como que esse vento influenciava, né, naquela minha pergunta da infância, como que era, né, essa conversa, né. Então, nós também, como nós tínhamos conhecimento de instrumentação, nós auxiliamos, né, na manutenção da estação meteorológica, que fica na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a Estação Antártica Brasileira. Então, também tive essa oportunidade de trabalhar um pouquinho em terra, né? E, atualmente, eu voltei para as origens, sou bolsista de pesquisa na Universidade Federal de Pelotas, num grupo do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Hidroced, em hidrometria e sedimentos. Então, voltei às origens, voltei à água doce, mas continuo, né, com esse pezinho oceanográfico, né, estudando principalmente os efeitos hidrossedimentológicos e hidrodinâmicos da Lagoa Mirim, principalmente. Também trabalho mais com a gestão dos projetos que estão relacionados ao grupo, trabalhos de campo, também estou fazendo um segundo doutorado em recursos hídricos, então a pesquisa é o que mais me motiva atualmente, no passado e no futuro. Então, como conclusões, né, a engenharia na pesquisa, eu acho ela super, super
interessante, né? Não somos cientistas raiz, né? Pensando nos físicos, matemáticos, biólogos, mas a gente tem essa visão um pouco mais ampla de conversar entre as diferentes áreas e conseguir resolver problemas que vão aparecendo para nós ao longo das nossas pesquisas, trabalhos, seja no mercado de trabalho, seja na área acadêmica. Então, tem essa parte bem interessante, como um olhar de engenheiro sobre os processos que a gente estuda, né? Então, também temos os desafios de pesquisa em ambientes extremos, como ambientes confinados, então a gente tem muito, às vezes, não sei como é a estrutura curricular do curso da Engenharia Ambiental da UENG, mas a parte de gestão de pessoas, de dialogar com diferentes áreas, é uma parte importante quando a gente trabalha com equipes, né? Então, a importância da pesquisa científica para a gente encontrar soluções inovadoras, tu tá sempre na ponta, né, do conhecimento, sendo cientista, então, eu acho bem legal. E na ciência polar, que é a minha maior paixão, né, sendo colaboradora e colaborando, né, com outros pesquisadores de diferentes áreas, sendo uma grande rede que a gente cria entre diferentes cientistas e suas características. Mas é isso, eu queria agradecer, não sei se foi muito demorada, né, a minha apresentação, mas era mais para tentar casar, né, as diferentes áreas e explicar um pouquinho, né, da minha trajetória para engenheiros, colegas em formação. Sensacional, sensacional, Luciana. Super, enfim, as fotos dizem muito, né? Uma apresentação bastante rica em imagens, em fotos, eu acho que você apresenta de uma forma que integra muito bem, né? Esse perfil que vem desde a criança, curiosa, que chega, né, à sua carreira como cientista, e mesmo lá no doutorado, coletando dados na Antártica, relembra as perguntas que motivaram essa criança curiosa, né? E eu acho que isso é um ponto muito legal, porque crianças, de modo geral, são curiosas, né? Muitas vezes essa curiosidade é abafada e nem sempre é incentivada, né? Que, como você bem pontuou, seus pais sempre te motivando a achar as respostas, enfim. Parabéns, né? Parabéns por essa trajetória até aqui, tão bacana, tão inspiradora. Acho muito legal a forma como você trata a engenharia, né? Que eu vejo dessa forma. Eu sou biólogo de formação e sou da área de ecologia aplicada, mas eu brinco com os meus alunos, ainda que eu seja de uma geração um pouco mais velha, que eu vejo os engenheiros como aquelas pessoas para resolver problemas, né? Quando eu era criança, tinha uma série que era o MacGyver, né? Então, eu acho que é bem aquela coisa de conseguir juntar os conhecimentos, e eu acho que isso é muito bacana e inspirador para os nossos alunos, então fico super feliz, fiquei muito admirado, né, com as suas pesquisas, desde o mestrado, que eu acho que teve ali um diálogo um pouco melhor, né, um estudo de metapopulações em ambientes aquáticos. Enfim, eu tenho muitas perguntas possíveis, anotei várias coisas aqui. Eu vou, acho que começar o nosso bate-papo, trazer uma pergunta e vou abrir para o pessoal que está aqui online com a gente, né, ao vivo, para poder trazer questões também. Enfim, eu fiquei bastante curioso, não sei se a pergunta mais assertiva aqui, dentre muitas que eu poderia fazer, mas eu fiquei muito curioso com esse segundo doutorado, porque você vem seguindo uma linha de trabalho, e agora eu entendo o título, né, que o Caio deu para esse nosso bate-papo, né, da água doce, a salgada e a interação aí de todas essas formas da água. E eu fiquei curioso, de fato, porque você vem de uma formação aí
bem sólida, né, com a questão hídrica, e aí você tem essa fase do mestrado, que é uma pesquisa tão importante, né, assim, como que mudanças climáticas estão afetando, né, conectividade em ilhas oceânicas, olhando para as UCs, né, olhando para as unidades de conservação. Então, eu acho, assim, uma pesquisa super importante, preciosa, bem como a do doutorado, né, como que o derretimento das calotas está influenciando. Então, assim, são perguntas necessárias, incríveis, aplicadas. Eu fiquei, gente, qual que será que é a pergunta central dela nesse segundo doutorado? Então, eu acho que eu começo com essa pergunta, assim, porque eu fiquei bastante curioso de fato, e mais uma vez, parabéns. Obrigada, obrigada. Então, fazer um segundo doutorado é mais para ampliar horizontes, consolidar horizontes, questões familiares também vinculadas, mas é mais para ampliar mesmo e consolidar, né, a minha carreira como engenheira. Meu mestrado e meu doutorado são na área de geociências, né, o que foi bastante interessante. Mas fazer um doutorado em engenharias vai me abrir bastante oportunidades para docência na área de engenharia, que é onde eu me identifico mais. Essa é a primeira justificativa de fazer um segundo doutorado, já que a pesquisa eu já iria realizar com ou sem o doutorado. Atualmente, eu estou vinculada, né, a esse projeto de pesquisa e estudos na Lagoa Mirim, em que pretende-se consolidar uma hidrovia. Então, eu estou fazendo várias pesquisas vinculadas, né, a essa área em que eu, com o meu conhecimento em modelagem numérica, vou tentar, né, tratar de responder questões que são importantes para a implementação de uma hidrovia, como, por exemplo, o estudo da hidrodinâmica, né, do canal, e os processos de hidrossedimentológicos para a região, porque é importante tu saber como se dá a dinâmica desse canal para ver a necessidade de dragagem ou não. Então, é mais puxando para essa área. Meu segundo doutorado é mais engenheiro. Legal, Luciana, obrigado. Eu acho que tem um comentário aqui no bate-papo, acho legal deixar registrado, da Roberta Karsburg, não sei se pronuncio corretamente o nome. Boa noite, tive o prazer de conhecer a Lu durante o meu mestrado, sempre muito estudiosa. É muito bom ver o brilho no olhar de quem realmente é apaixonada pelo que estuda. Ela é demais. Concordo, assino embaixo. Sim, eu Isso é muito perceptível. quando eu conheci. Mas muito legal, Robertinha. Eu não sabia que ela ia estar presente hoje. Legal, legal demais. Pessoal, a gente pode abrir para perguntas, quem quiser trazer outras questões para a nossa convidada, fique à vontade, pode só levantar a mãozinha. Caio, nosso anfitrião, se quiser fazer uma pergunta também, fica à vontade, senão eu posso emendar várias. Não, professor, obrigado pela mediação, viu, Luciana? Obrigado pela apresentação. Eu sou apaixonado, né? Na verdade, eu estou apaixonado por essa área. Luciana, eu nunca vi o mar, tá? Ainda não. Mas em março, eu falei assim, eu já tinha conversado com o Alexandre, eu falei, eu vou lá no IOUSP, né? Lá da Instituto Oceanográfico do Butantã, da USP, para conhecer. Aí fui de ônibus, cheguei lá, 7 horas da manhã, o pessoal me olhando assim, o que esse cara está fazendo aqui? Aí conversei lá com o pessoal e conheci os mais de 23 laboratórios que tem lá no IOUSP. Tive a honra de também estar com o professor Alexander Turra, que trabalha lá também, que fez uma palestra sobre microplástico. Conversei um pouquinho com ele me orientou bastante. Conheci a mágica ali
dos equipamentos de navegação, são, assim, maravilhosos, Uhum. e, e acabou que, não sei como, por carga d'água, eu consegui uma extensão lá na USP, para noções de oceanografia, e em julho, nem sabia que isso ia ocorrer, mas eu estou indo para o mar, lá Ah, em, é? lá em Cananéia, na base da Ai, USP. que legal, que legal. E assim, para mim, eu estou muito feliz. Quero muito aprender com eles, as físico-químicas lá do oceano. E isso traz uma questão muito boa, que é, se você correr atrás, Uhum. as coisas parecem que realmente acontecem, sabe? Sim. E, e é com esforço mesmo. É muito esforço para a gente conseguir. E as coisas aparecem assim, parece que você chama, né? Cuidado com aquilo que você deseja, né? Exato. É. Mas assim, vendo as suas fotos, vendo a sua trajetória, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é o seguinte: desde quando você entrou para a engenharia hídrica, você já tinha um insight sobre isso? Falar assim, acho que eu vou lá, acho que eu vou para o mar, ou isso aconteceu de uma forma muito mais não ao acaso, mas sim conhecendo pessoas que te levaram a isso? Então, eu acho que tende a ser mais uma questão, como tu comentou, Caio, é mais da iniciativa de tu correr atrás dos teus sonhos, né, dos teus interesses, né? O que que aconteceu comigo? Em 2009, quando eu estava no curso técnico, eu fui assistir uma palestra, porque eu sempre fui das curiosas, né? Interessada em diferentes áreas. Então, sempre que surgia algum tópico que eu achava interessante, eu ia atrás e, bueno, vamos ver o que que vai dar nessa palestra. E eu assisti uma palestra sobre a Antártida. E aí eu me apaixonei por lá. Mas eu achava impossível. Mas eu amo a Antártida, eu estudo, fazia coleção de reportagens que caíssem nessa área de gelo, né? E os processos que aconteciam lá, e mas eu nunca vou estudar isso. É muito distante de mim. E só que aí o processo foi que, com a minha caminhada, com o meu andar, eu fui tendo algumas oportunidades, mas outras eu fui correndo atrás. Como sempre estar interessada durante a graduação em diferentes oportunidades para saber pescar o que me interessava mais. Graduação é um período de teste, né? Em que a gente está aprendendo e vendo o que a gente gosta. Então, foi assim que eu migrei para engenharia hídrica, descobri a engenharia hídrica fazendo uma disciplina optativa. E aí, no meu mestrado, eu caí, né, de balão numa área que eu não conhecia, que era a modelagem biofísica, e caí de paraquedas num grupo que pesquisava a Antártida. Então, eu passei durante o meu mestrado inteiro sendo fã de carteirinha dos meus colegas, né? Sempre querendo trocar figurinha com eles, de me contarem como é que era a experiência, eles embarcando mais de 5 vezes para a Antártida, e eu nunca que eu vou estudar a Antártida. Aí fui tomar coragem de fazer essa pesquisa no meu doutorado. Foi assim a minha queda, né, na área Antártida. Então, é muito de ter oportunidades, mas também correr atrás delas, né? Então, é conhecer gente, é fazer, né, a sua rede de contatos, ir para evento. No sábado à noite vocês estão aqui assistindo essa palestra, sabe? Isso é muito gratificante, é muito legal, e só incentivo o pessoal para fazer mais isso. Com certeza, Luciana, você já é uma disseminadora de água, vamos dizer assim, porque a gente vendo esse trabalho que você tem,
a gente tem mais intuito, mais garra de procurar nossos objetivos, né? Uhum. Sendo que, se eles não se realizarem, se eles se realizam de outras formas, Sim. né? Então, a gente também tem que pensar nisso e aproveitar o que a gente tem, que é o mais importante. Professor Alexandre, se você quiser também continuar algumas perguntas, se alguém também quiser realizar alguma pergunta, levantar a mão, pode perguntar aí para a gente. Legal. Caio vai se apaixonar por Cananéia, né? Você conhece Cananéia? Toda vez que eu falo, ele fala de Cananéia. Tem gente que pesquisa Cananéia, mas não tive a oportunidade de conhecer, mas diz que é bonito. Eu trabalhei lá no ecossistema terrestre, né? Com o mico-leão de cara preta, uma espécie ameaçada, tenho muito carinho pelo lugar. Ô Lu, eu fiquei, já estou íntimo chamando de Lu, né? Mas enfim, Luciano está me xingando. eu lembro em algum momento da sua apresentação, em que você estava contando, né, da expedição, da pesquisa, que a expedição era curta, né, para a Antártica. Uhum. Mas enfim, acho que a pergunta é como que é uma expedição, né? Porque é uma experiência que para mim eu acho super bacana, assim, enfim, mas nunca tive a vivência, a oportunidade. Mas como que é, né, passar dias no mar, numa expedição científica? O que você chama de uma expedição curta? O que seria uma expedição longa? E como que é também coordenar cientificamente isso? Porque acho que a gente da pesquisa o pesquisador é muito movido pela curiosidade e também pelos desafios, né? Então, eu acho que me parece uma combinação perfeita. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é, né, estar embarcada, como que é a experiência, coordenar, o que você chama de curta, enfim. O curta, eu acho que foi mais porque a gente, como pesquisador ali do Programa Antártico, eles dividem a gente em fases, né? E cada fase dura em torno de um mês, 20 dias, por aí. Não é que seja curta, né? Curta seria um dia. Ah, aí a gente lançou aqueles equipamentos lá para coletarem durante o verão inteiro, para a gente ter uma série longa, né? De um verão inteiro. Como é a experiência de estar embarcada? Tem gente que se adapta muito bem, tem gente que não se adapta bem. Depende muito do grupo de pesquisadores com quem tu tá, do grupo de pessoal da Marinha que está embarcado. No Brasil, a gente vai com auxílio, né, logístico da Marinha do Brasil. Eu também tive a oportunidade de embarcar. Meu primeiro embarque da vida foi num curso embarcado, que a gente saiu das Ilhas Malvinas até a Alemanha, num navio alemão. Então, e era um barco civil, um navio civil, e é completamente diferente a dinâmica e a movimentação, né? Então, é questão de se adaptar e lidar, né, com diferentes personalidades, é a maior questão, né? Porque depende, tu pode ter a sorte de cair num grupo muito dinâmico, muito, tipo, que procura, tem os mesmos focos, os mesmos interesses, mas também às vezes pode cair num grupo que não está muito coeso, que tem os seus próprios interesses. Nas pesquisas antárticas, o fator tempo e clima são bastante gritantes, então às vezes pode ter expedição que tu volte para casa sem nada, o que é bem frustrante, ou ter só um único dia de oportunidade de pesquisa, né? Então, assim, eu me adaptei muito bem, eu amo estar embarcada, mas tem gente que passa mal fisicamente e às vezes até tem essa dificuldade de socialização, né? Digamos, trabalhar em equipes que muitas vezes a gente vai conhecer estando a 100 milhas da costa, né? Então, sei lá, é uma oportunidade, é uma experiência que eu acho interessante. E o quanto é importante a gente estudar línguas, né? Sim. Que abre caminhos, né? A gente vai ter até, semana que vem, a gente vai ter
um bate-papo com uma especialista em inglês ambiental. Então, é extremamente importante, né, Lu? Sim. O inglês é a língua da ciência, né? E eu acho que na sua resposta você traz uma questão, Lu, que eu acho que merece ser destacada, que você também falou ao final da sua apresentação, né? Da importância Da colaboração. de se formar para o diálogo, né? De desde a graduação, a gente como professores, né? A gente tem esse desafio. Eu acho que especialmente por ser uma profissão da área ambiental que vai lidar com questões interdisciplinares o tempo todo, né? E aí você traz o relato da convivência, nem sempre fácil entre pessoas, de um modo geral, às vezes entre cientistas, às vezes com grupo de pesquisas distintos, às vezes a gente sabe que é um meio de muitas vaidades, algumas vezes, enfim. Mas eu acho que esse é um ponto que fica de destaque, né, para o nosso público, um público de estudantes, a importância do diálogo, a importância da extensão, a importância Da de colaboração. a colaboração. Sem colaboração nada existe, nada acontece. Né? Eu acho que é importante destacar isso. Eu vou passar para o Pablo Vinícius, que está com a mãozinha levantada para uma pergunta. Enquanto isso, se alguém quiser mais uma pergunta, fiquem à vontade, aproveitem, porque a gente já está aí batendo 1 hora com a nossa convidada, a gente tenta não extrapolar muito. Mas a culpa também foi um pouquinho minha, que eu levei bastante tempo na apresentação, né? Nada, já passou tão rápido, eu achei a apresentação muito incrível, as fotos, enfim, foi muito legal. Pablo, você quer fazer alguma pergunta? Sim, no caso, eu tenho uma pergunta. Se caso, por exemplo, quando você está fazendo suas pesquisas, né? Aí, no ambiente que você está, era possível ver uma quantidade, tipo assim, de espécies, visualmente perceber que as espécies estão diminuindo, estão aumentando nessa questão da migração também, ou era muito algo ao acaso e tinha que também começar realmente a contar as espécies? Então, tu diz do embarque que eu atravessei a minha área de estudo, que foi uma coincidência. A gente fez um curso embarcado, e não era o foco dessa expedição fazer a contagem de espécies ou analisar, mas a gente conseguiu, né, ter diferentes módulos nesse curso, em que a gente tinha 5 grandes áreas, que eram microbiologia e microplásticos, sensoriamento remoto, comunicação e processamento de dados, né? Então, comunicar a ciência para diferentes públicos. Também tivemos oceanografia, física, modelos numéricos, que foi a parte mais difícil, que era estar embarcado. É muito difícil ficar sentado olhando um PowerPoint, é muito complexo. E oceanografia física, que era bastante de instrumentação. Então, cada 5 dias a gente trocava de módulo, e o nosso grupo ia fazendo essas disciplinas, né, embarcado. Então, não era o foco, então a gente não contava as espécies lá, mas sim a gente conseguiu, né, construir ao longo da nossa trajetória a observação, né, dos diferentes organismos que apareciam ao longo dessa travessia, né, que é das Ilhas Malvinas, que é bem ao sul, até a Alemanha, que era lá do outro lado do Equador. Então, a gente viu vários organismos muito legais e muito plástico. Também vimos sargassos, que são algas que ficam flutuando, águas-vivas, quando chegávamos lá mais para a costa da Alemanha, tubarão-martelo, tivemos a visita ilustre de um peixe voador que caiu no navio. Então, era mais nessa questão, se te respondi a pergunta. Não, só isso mesmo. Obrigado. Uhum. Lu, obrigado. Tem um comentário e uma pergunta do Hiller, que é um estudante do 3º período do nosso curso de engenharia na UEM.
Luciana, adorei conhecer um pouco de sua trajetória, realmente inspiradora, cheia de experiências ricas. Queria saber quais são os principais efeitos do derretimento das plataformas de gelo na Península Antártica, na formação das águas da região. Como isso afeta a mistura da água e a vida do oceano? Né, isso é um spoiler já, porque o meu artigo ainda não está publicado, mas sim, o processo de derretimento que eu estudei foi o da derretimento basal, que é o derretimento das plataformas de gelo, mas na parte de baixo das plataformas, que estão a uns 200, 300, 400, até 500 metros de profundidade. E essa água, ela consegue ficar num ponto de fusão muito inferior ao ponto de congelamento, se estivesse numa pressão atmosférica normal. Então, ela consegue ficar líquida a -2, -3 graus de temperatura, e aí, quando ela vai para a superfície, ela vai congelando. Então, ela influencia, né, sobre a formação de gelo marinho. Então, alguns dos processos que, não sei se vocês viram nas últimas notícias, que está aumentando o gelo na Antártida, e que, então, isso aí não é o efeito das mudanças climáticas, e sim, enfim, está muita discussão, mas isso influencia na formação de gelo marinho, na circulação de massas de água, porque a gente tem densidades diferentes, então tu tem um fluxo de água sendo despejado sobre as correntes na região, então eu observei a intensificação de algumas circulações. Isso afeta a mistura de água, sim, afeta, e a vida no oceano principalmente, porque às vezes essa água derretida, ela vem com muito ou pouco alimento para os organismos, como efeitos, né, sobre a produção de matéria orgânica para os organismos se alimentarem, então pode chamar os bichinhos para lá, então isso afeta também a vida, né, os ecossistemas na região. E os organismos que estão lá embaixo, que a gente não tem ideia do que há lá embaixo, né? Obrigado, Lu, pelas respostas e te ouvindo responder, pensando na sua apresentação, enfim, nessa trajetória tão bacana e inspiradora mesmo, né? E te vendo falar sobre as questões de microplásticos, enfim, as vulnerabilidades todas, os pontos de virada que a gente tem aí do sistema Terra. Você fala de Pelotas, né, do Rio Grande do Sul, e a gente, há pouco mais de um ano, teve um episódio que ficou muito marcado, né, eu acho que para o Brasil, para o mundo, do colapso da situação, né, de extremos que a gente viu no estado praticamente todo, né? E você, como uma especialista na área hídrica e que tem esse conhecimento, né, dos oceanos, que é esse grande regulador terrestre, né, dos nossos ecossistemas terrestres, enfim. Eu não sei, talvez já pensando, encaminhando um pouco para o final, e vou passar para as outras perguntas, mas que você diria assim, para essa geração desses meninos novos? A gente tem aqui calouros, pessoas que estão começando a graduação em engenharia ambiental. A gente está em Minas, mas tem estudantes como o Caio que estão indo voar, né, pelas áreas da oceanografia, e a gente é mineiro, mas a gente adora mar, e sempre que possível, água, cachoeira, é para a gente mesmo, enfim. Eu acho que você pode refletir, porque, na verdade, eu estou compartilhando uma reflexão com vocês, e especialmente com você, porque a gente vê a vulnerabilidade desse nosso grande regulador do sistema terrestre, e muitas cenas do colapso, né? Quer seja dessa enchente tão devastadora, histórica, no Rio Grande do Sul, há pouco mais de um ano,
Cerveja da Seca também, há um ano atrás, na bacia, né, do Rio Amazonas, com cenas que... E que está fortemente relacionado, né? Querendo ou não, o planeta é conectado. Com Então, cenas tão chocantes, né? Enfim, acho que é isso. Mas antes tem uma pergunta do pessoal aqui do SecBio, podem ficar à vontade, e aí depois a gente passa para lá. Bom, doutora Luciana, na verdade eu sou professor da educação básica, né, do ensino médio fundamental, e eu tenho uma galerinha boa, bons estudantes. Eu tenho um aluno que precisa amadurecer, mas eu tenho uma galerinha muito boa, e ele já tem umas projeções, e à medida quando o Caio me fez o convite, né, via um grupo lá da oceanografia, eu já compartilhei com a garotada todas, algumas conseguiram ver, uma delas conseguiu entrar, e queria comunicar que esse tipo de vivência que tu enfrentou, né, é uma inspiração para os meus alunos que também já têm essa perspectiva que você já teve lá no ensino técnico, né? Então, assim, é só para compartilhar contigo que também estou nesse engajamento para que tenhamos um grupo mais de estudante também que esteja engajado e que também tenha uma história como a tua, né? Era isso que eu queria colocar como depoimento, tá? Então, Caio, doutor Alexandre, doutora Luciana, muito obrigado pela oportunidade dada nessa noite de sábado. Obrigado. Obrigada pela presença e pelo compartilhamento. Eu acho que, como um pensamento, assim, para compartilhar, né, com engenheiros em formação ou estudantes que se interessam na área ambiental, né, eu acho que processo, assim, de desenvolvimento, de multidisciplinariedade, como engenheiros ambientais, a gente tem uma responsabilidade, né, quando vocês forem jurar, né, na formatura de vocês, o comprometimento, né, com as questões ambientais. Então, essa responsabilidade que a gente tem, tendo conhecimento, ela traz algumas consequências, né, em que a gente acaba se tornando responsável também, né, nessa questão de conscientizar, mas também buscar soluções que menos impactem o meio ambiente. A parte de educação ambiental é importantíssima. Eu acho que é mais essa caminhada, né, que é muito bonita de vocês, engenheiros em formação, ou futuros engenheiros que vão ingressar na universidade. Eu acho que é bastante importante, né, ter essa parceria, né, com diferentes áreas e buscar soluções criativas que minimizem o nosso impacto, né, aqui na Terra, porque outras gerações vão vir, né? Então, ter assim, a gente acaba ficando meio pessimista, meio triste, deprimido, quando a gente sabe das consequências e tudo que está acontecendo. Mas aí também cabe a gente a ser sonhador, né? A tentar buscar minimizar, né, esses impactos que a gente causa aqui nesse plano, né, que a gente está hoje. Enfim, não sei. Obrigado, Juliana. Acho que é isso, né? A gente tem que ser um realista com senso de urgência e buscar agir, enfim, né? Pessoal, eu tô super feliz, achei o máximo esse bate-papo, feliz em ter te conhecido, Luciana. Obrigado aí, nossos colegas presentes, né, ao vivo aqui com a gente. Enfim, vou passar para o Caio, se você quiser fazer algum comentário, alguma questão final. Mas já deixo aqui meu comentário, que aí eu acho que você pode fazer um comentário, a gente passa para o comentário final da Lu. Mas, Lu, brigadíssimo, boa sorte nas pesquisas, muita curiosidade e muita determinação aí,
com tudo que vem pela frente, tem uma trajetória enorme, você me parece super jovem, então, enfim, tudo de melhor aí nos caminhos que dialogam aí os oceanos com a água doce, enfim, no sul e na Antártica, enfim, muito obrigado. Foi uma honra tê-la aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito legal. Vai lá, Caio, câmbio. Professor, pessoal, Luciana, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Luciana, hoje eu termino esse restinho de noite com o coração quente, com o coração feliz, de ver pessoas como você nessa área de pesquisa, mostrar para os alunos e mostrar para os futuros alunos também e alunas que a gente não precisa ficar limitado, né? A gente pode avançar, a gente pode crescer, a gente pode sair da sala de aula ali e realmente conquistar esse mundão, conhecer novas oportunidades, novas experiências. No início do curso da engenharia ambiental, por exemplo, muitos chegavam e falavam assim, bom, para onde que eu vou? Porque aqui em Minas Gerais a gente tem uma região de muitas mineradoras, né? Então, muitos alunos já ficam falando, será que eu vou para alguma mineradora e tal? Falei assim, gente, tudo é válido, mas a gente pode ir muito além, né? A gente pode ir para a área da hidrologia, a gente pode ir para a geologia, a gente pode ir para a meteorologia, a gente pode ir para a biologia e fazer um mestrado, fazer um doutorado, e ver o tanto de oportunidade que a gente tem. As oportunidades, elas estão aí, elas são grandes, elas têm umas dimensões que eu posso falar, dimensões oceanográficas para engenharia ambiental, elas são grandes, e realmente hoje, já no terceiro período, ainda muito recente, mas hoje no terceiro período eu posso falar que, independente para onde a gente for, para onde a gente conseguir estar, o importante é a gente ver pessoas como você, que aquece as nossas ideias, aquece os nossos incentivos, porque não é fácil, e a gente sabe muito bem como é a ciência, principalmente no Brasil. E hoje eu gostaria de deixar essa palavra final para você terminar o podcast, e para você mostrar para a gente que é possível ser uma incentivadora de objetivos. Uhum. Eu, como mensagem final, eu gostaria de compartilhar duas principais palavras. De não fiquem sós, em questão de colaborações. A gente sempre aprende muito compartilhando ideias, conversando, dialogando com diferentes áreas, seja biologia, seja engenharia, seja geologia, meteorologia. Então, e a caminhada do engenheiro ambiental, eu acredito que é bem parecida com a do engenheiro hídrico, que a gente se forma para dialogar entre as diferentes profissões. Verdade. Então, na verdade, é uma faculdade, né, que nos permite atravessar essas diferentes áreas, né, do meio ambiente, e que fazem com que a gente consiga dialogar, né, ter essas línguas, né, o idioma não é só o inglês, mas é o idioma matemática, o idioma ecologia, o idioma até gestão, né, de direito ambiental, que a gente acaba tendo que aprender, a gente acaba tendo, né, esse aprendizado durante a graduação. Então, aproveitem todas as oportunidades que surgirem. Às vezes, vocês podem vir a se interessar mais, ou ver que não é aquilo. Sistemas e abastecimento de água, não. Mas a gente vai só descobrir isso quando a gente fizer, ou aprofundar nosso estudo nessa área, né? Então, aproveitem que estão na graduação para aprender, descobrir, ver o que vocês gostam. Então, essa é a minha mensagem final para o engenheiro em formação e futuros colegas. Muito obrigado, Luciana. Obrigado pelo carinho. Pessoal, hoje a gente já está finalizando esse podcast. Obrigado, professor Alexandre. Obrigado, Luciana Lima. Obrigado ao pessoal que está aí, nos ouvintes. E vamos seguindo. Desejo que seja o dia, a noite ou a tarde de vocês sejam boas, vocês estejam felizes. E se estiver triste, lembre-se, amanhã sempre o sol vai nascer de novo.
Obrigado, pessoal. Um abraço. Sensacional. Até o próximo, gente. Valeu, Valeu. abraço. Obrigadão, Lu. Até Pessoal. mais.